E aí pessoal, eu sou Augusto Salgado, professor e cientista social, e vamos falar de divisão do trabalho anômalo. Bem-vindos ao Salgado Social. Continuando a série da divisão do trabalho social, estamos no livro 3, o último e mais curto, e sem mais delongas, bora lá. Livro 3, capítulo 1, a divisão do trabalho anômica. O Durkheim introduz o assunto colocando que, até aqui, foram estudadas apenas as formas normais de divisão do trabalho. E, como todo fato social, existem as formas normais, as saudáveis, e as anormais, também chamadas de patológicas ou anômicas. A primeira coisa que ele vai dizer ser necessária é justificar o motivo de considerar essas divisões um desvio do padrão, pois se forem normais, seriam um efeito esperado da divisão do trabalho. Basicamente, a divisão correta é aquela que leva à contribuição ao coletivo. O trabalho social normal, a divisão do trabalho social normal, é aquela que leva à cooperação, é aquela que cria solidariedade entre os indivíduos e dos indivíduos com a sociedade. Ele vai definir 3 tipos mais gerais de divisão do trabalho anômico. A primeira divisão anômala, e aquela que mais faz mal para a sociedade, é o safado que vê uma série de 16 vídeos e não se inscreveu ainda. Tipo, mano, qual é? Na moral, você viu uma série de 16 vídeos e não se inscreveu? 16? O que eu te fiz? Não faz nem sentido. Eu tenho certeza que você concorda que não tem incentivo para divulgação científica no Brasil, mas tá aí o botão de like de graça para você apertar e me incentivar. 16 vídeos, cara, e você não me deu um like? Me apoia! Dá um like! Hoje não foi na sedução, hoje foi no ódio, na raivinha. 16 vídeos, cara. Abaixa aí, aperta o botão, não precisa nem pausar. Me dá esse like, me apoia aí. Ó, eu vou admitir que essa parte não tá escrita no livro, tá? Mas devia tá. Dá esse like, vai, agora. Deu? Então tá bom. Boa. Pronto, toma um gatinho pra vocês. Ele é lindo. Bom, o primeiro tipo vai ocorrer das crises econômicas no capitalismo, levando a falências e desaparecimento de empregos. Ocorre uma ruptura da solidariedade orgânica, porque numa solidariedade orgânica teremos indivíduos especializados, com suas funções específicas. Só que se sumem os empregos, se as empresas vão à falência, acontece que esses indivíduos especializados não conseguem exercer as suas funções por falta de vaga. Ao invés de cooperação, teremos competição pelos cargos. Por isso, o trabalho foi dividido de forma a não gerar cooperação, sendo, portanto, uma divisão anômala. Então, Durkheim vai colocar que as revoltas e as greves aumentam com a divisão do trabalho, geralmente ocorrendo pois os trabalhadores não desejam a posição que ocupam, sendo constrangidos a tais lugares. Além disso, para ele, as revoltas contra as empresas ocorrem por qualquer descontentamento e coitado do proletário que não quiser aderir, pois o coletivo dos trabalhadores irá pressioná-lo. Assim, sendo Durkheim um conservador, não me surpreende ele ser um pouquinho pelego. Ele comenta também sobre a preocupação de ocorrer na ciência, derivada da divisão do trabalho científico, um alexandrinismo, que para mim é uma palavra nova. E eu adorei. Tirando do dicionário de Oxford, que é o que aparece quando você joga no Google, tá? Período ou ambiente caracterizado pelo virtuosismo estéril e elaboração pretensamente requintada, que na verdade escondem decadência artística e intelectual. Não é maravilhoso quando a gente descobre que as coisas que estamos passando não apenas têm nome, como são estudadas? Tem outro termo que eu vi o Bourdieu usar, sim, de novo o Bourdieu, que é filistinismo, referente àqueles que desprezam a arte, a cultura, aquele que é anti-intelectual. Eu tenho um pé atrás com esse termo porque filisteu é um povo e meio que você está associando uma cultura a uma atitude de anticultura. Então, sei lá, mas ao mesmo tempo, de novo, é legal saber que as coisas que passamos têm nome e não são novas e são estudadas. Prosseguindo a análise, o Durkheim vai enxergar na alienação um problema, cuja causa pode sim ser a divisão do trabalho social. Alienação é um termo proposto por Marx, ou popularizado por Marx, na verdade, né? Que se refere ao fato do trabalho exigir tanto do trabalhador que ele acaba ficando alheio a boa parte daquilo que o cerca, que não seja referente à sua profissão. No caso, quando Marx fala disso, ele se refere especialmente à dificuldade do trabalhador perceber a exploração a qual ele está submetido. O Durkheim não usa esse termo num sentido tão político. Até porque, convenhamos, o Marx é um socialista revolucionário, enquanto o Durkheim é um conservador. Eles discordam muito entre si, o que não impede o Durkheim de reconhecer as contribuições do Marx às ciências sociais e, inclusive, usar da teoria marxista em sua análise.
análise, o que é muito legal. A construção do conhecimento científico se dá por cooperação, mesmo entre aqueles que discordam entre si. Na boa, é uma atitude madura que inclusive condiz muito com a teoria que o Durkheim propõe. Trabalho solidário, trabalho cooperativo. Ele vai tratar de alienação, chamando-a de desintegração, mas é esse descolamento do indivíduo da realidade devido às demandas do trabalho. E isso para o Durkheim é um problemão, porque essa desintegração ameaça o sentimento de solidariedade derivado da divisão do trabalho social. Porque se o indivíduo não se percebe no todo, não enxerga a integração da sua função com o coletivo e nem enxerga no coletivo uma contribuição à sua função, temos uma falta de sentimento de pertencimento, que é a solidariedade e é um risco para a coesão social. E o Durkheim concorda que a divisão do trabalho causa a desintegração. E sabendo disso, o Durkheim vai fazer sua primeira proposta de intervenção na sociedade. Pois, convenhamos, o Durkheim é um funcionalista. Falamos disso no vídeo anterior. Ele acredita que o conhecer o comportamento e as leis da sociedade facilitam entendermos para onde devemos ir e como chegar lá mais rápido. Considerando que a divisão do trabalho é boa, mas a desintegração é ruim, o Durkheim coloca que é dever do Estado combater a alienação, fazer o indivíduo entender seu papel no coletivo e deixar claras contribuições do coletivo para o indivíduo. O próprio Comte falou disso, inclusive o termo desintegração era dele. E combatê-la seria a destinação social do Estado, termo do Comte também. Mas essa intervenção só será efetiva caso as partes tenham se formado solidárias entre si. A intervenção não cria solidariedade, apenas a mantém, faz a manutenção da coesão. A solidariedade tem que existir antes do Estado intervir. E o Durkheim aponta que Comte, ao falar da ciência, aponta a uma desintegração que ali ocorria com a divisão das ciências e coloca a filosofia como a responsável por combater essa desintegração. Fato que o Durkheim concorda em partes. O Durkheim considera que a filosofia seria como a consciência coletiva, importante em seus estágios iniciais, porém se enfraqueceria com o aumento da divisão. Enfim, só para comentar que isso está aqui. E o Durkheim fala de como é essencial a vivência científica para compreender uma ciência. É incontestável que para ter de uma ciência uma ideia um pouco exata, é preciso tê-la praticado e, por assim dizer, tê-la vivido. É porque, de fato, ela não está inteira contida nas poucas proposições que definitivamente demonstrou. Ao lado dessa ciência atual e realizada, há outra, concreta e viva, que em parte se ignora e ainda se busca. Ao lado dos resultados conquistados, há as esperanças, os hábitos, os instintos, as necessidades, os pressentimentos tão obscuros que não se pode exprimi-los com palavras, contudo tão forte que às vezes dominam toda a vida do cientista. Tudo isso também é ciência, e até mesmo sua parte melhor e maior, pois as verdades descobertas são em quantidade ínfima em comparação àquelas que ainda falta descobrir. E, de outro lado, para possuir todo o sentido das primeiras e para compreender tudo o que nela se encontra condensado, é preciso ter visto de perto a vida científica quando ela ainda estava em estado livre, ou seja, antes de ter se fixado sobre a forma de proposições definidas, senão teremos sua letra e não o seu espírito. O Durkheim coloca que mais importante do que aquilo que foi descoberto é a busca daquilo que há para se descobrir. As descobertas são a parte menor da ciência. Afinal, se a ciência é um método, ela está muito mais presente na pesquisa do que na publicação. E isso é muito bacana e me faz pensar numa parada. Sempre que eu pensei em fazer divulgação, eu não queria só mostrar os dados, os resultados. Eu queria também comentar o processo, mostrar o método, explicar a teoria, porque eu acho isso muito mais legal, muito mais cativante. Beleza, quando você mostra os resultados, acaba sendo muito mais atrativo, porque clickbait, porque é mais condensado e tal, e é o formato mais popular hoje em dia na internet. Mas o Durkheim explicou pra mim esse meu sentimento. Cara, olha que legal. O da hora da ciência é o processo, é a busca. Na moral, eu podia fazer um aulão do Durkheim com 1 hora de duração, abordar os principais pontos da teoria dele e acabou. Mas o ponto não é esse. Isso aqui é muito mais legal do que um resumão. Nos termos do Durkheim, o aulão seria como se fosse a letra do Durkheim, mas o espírito dele tá aqui. Aqui que tá a parte da busca, a parte mais densa, a parte do espírito da ciência. Ou pelo menos do Durkheim, né? Enfim, vamos voltar ao livro. O Durkheim, porém, não vai considerar a desintegração uma forma anômala da divisão do trabalho. Afinal, como a segmentação é algo normal, seus efeitos também serão normais. Acontece que o combate à desintegração também é um efeito normal da divisão, caso haja solidariedade na sociedade. A anomia seria quando o Estado não age para garantir a manutenção da coesão. Ou seja, a divisão do trabalho gera desintegração, mas ao mesmo tempo o avanço da sociedade gera um Estado interessado na manutenção da coesão social, que por isso vai intervir para impedir o desenvolvimento da desintegração. A anomalia seria quando o Estado não age para combater a desintegração. Inclusive, quando o Durkheim é confrontado com a crítica da divisão do trabalho social, bem naquele modelo de tempos modernos,
modernos, de que o trabalhador perde sua individualidade, fica quase como uma máquina presa em movimentos repetitivos, o Durkheim vai colocar que o movimento de cada função específica exige que o indivíduo não se feche estritamente nela, mas se mantenha em relação constante com as funções vizinhas. A divisão do trabalho pressupõe que o trabalhador, longe de permanecer debruçado sobre sua tarefa, não perca de vista seus colaboradores, haja sobre eles e deles receba a influência. O Durkheim então considera que essa alienação extrema é uma forma anômala de divisão do trabalho. O que ele está falando então é que a desintegração só vai acontecer quando não há essa intervenção de órgãos supervisores para impedir que ela aconteça. Na moral que num sistema saudável, numa divisão saudável, a divisão do trabalho, a ultra especialização do trabalhador vai fazer com que ele perceba que, por mais que ele seja muito bom no que ele faz, ele precisa dos outros para que haja um produto final, pois somente a função dele não cria nada sozinho. Vai aumentar não apenas a solidariedade, mas como também a capacidade produtiva, a capacidade de produção material da sociedade. Para o Durkheim, a divisão, a especialização, ao invés de alienar o trabalhador, de deixá-lo bitolado e isolado, na verdade vai integrá-lo num ambiente muito mais rico e diverso que não existiria se não fosse a divisão do trabalho. É isso, pessoal. Espero que tenham gostado. Inclusive, deixa aí seu like e comenta aí embaixo o que tá achando da série. Como sempre, dúvidas e correções, manda nos comentários, eu tô lendo tudo. Se inscrevam no canal, me sigam nas redes sociais, clica no sininho e povo, tchau!